Fazer uma oração pelos aniversariantes, pelas famílias. Paulo é da Igreja Central de Aracaju e vai estar compartilhando hoje o pão conosco. Ele aceitou o convite. Deus abençoe e que seja guiado pelo Espírito Santo. Oremos todos. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos não apenas como famílias físicas, mas, Senhor, como a grande família do céu, que o Senhor nos reuniu em Teu amor. Muito obrigado porque estamos aqui, não apenas para louvar ou para ser grato pelas bênçãos que o Senhor nos deu, mas para aprendermos de Tua palavra. Toca em nosso coração, Senhor, e converta-nos, porque todos nós precisamos de Ti. A Tua palavra diz que não há um justo sequer, Senhor. Mas o nosso desejo é de que sejamos, sim, pessoas justas. Mas só Tu pode fazer isso em nossa vida. Portanto, eu te peço, Senhor, torna-nos justos pelo Teu poder e pela Tua graça. Enche-nos do Teu Santo Espírito. E que o Senhor possa conduzir a família de cada um aqui representando a sua família, o seu lar, os seus negócios, as suas finanças, mas principalmente, Senhor, a sua vida que caminha direto para o céu. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos. É um grande privilégio estar aqui para poder pregar a palavra do Senhor, para poder ser o canal daquele quem vai falar ao vosso coração, que é o Espírito de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Paulo Delmondes, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central, daqui de Aracaju. Entretanto, eu não sou daqui de Sergipe, eu nasci na Bahia, venho de uma cidade do interior chamada Jequié. Fui criado em lar adventista e pela graça de Deus, hoje eu tenho 27 anos e eu estou nos caminhos de Deus. E pretendo assim continuar pela graça de Cristo e pela sua misericórdia até Cristo voltar. E eu não quero apenas que eu termine essa caminhada, eu quero que cada um de vocês também termine essa caminhada junto comigo. Eu preciso de você no céu, porque o céu não será o mesmo sem você. É por isso que Deus tem tanto empenho e esforço em salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam de salvação. E infelizmente, o fato de nós estarmos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e sermos membros ativos dela, não nos garante salvação. E é mais ou menos sobre isso que eu vou pregar hoje para vocês. Antes de começarmos, eu preciso dizer algumas palavras a respeito desta mensagem, sobre o que ela é e o que ela não é. Primeiramente, esta não é uma mensagem, de certa forma, agradável aos ouvidos. Não é uma mensagem em que você se sente confortável em ouvir Deus falando ela para você. É uma mensagem que toca em algumas feridas, é uma mensagem de repreensão, é uma mensagem de exortação. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma mensagem de crítica. Ela não é uma mensagem de desesperança à igreja. Ela não é uma mensagem em que Deus vem dizer que a igreja está numa situação e assim permanecerá. Ela também não é uma mensagem onde Deus irá convidar-nos a sairmos desta igreja e caminharmos através de nossas próprias pernas. Esta não é a mensagem de Deus para esta igreja. A mensagem de Deus para esta igreja é sim uma mensagem de repreensão, de exortação, mas ela é uma mensagem que promete que aqueles que forem tocados e se converterem de seus caminhos, estes irão resplandecer como luz em meio às trevas. E esta igreja, que hoje é uma igreja defeituosa, débil, manca, se tornará uma igreja não apenas forte, mas uma igreja triunfante quando Cristo voltar. Mas até lá, esta é uma igreja
militante. Esta é uma igreja que existe sim defeitos que precisam ser corrigidos. Mas quem vai apontar os defeitos desta igreja e o que precisa ser corrigido nela, não sou eu, é a palavra de Deus. E eu preciso deixar isso claro para que vocês não pensem que eu estou aqui para detonar a igreja adventista. Eu particularmente não gosto quando eu vejo irmãos nossos, seja por meios presenciais, ou seja até mesmo por meio da internet, do YouTube, do Instagram, do Facebook, falando sobre os defeitos da igreja adventista e dizendo, olha como a igreja adventista está entrando em apostasia, olha como a igreja adventista está se desvirtuando dos caminhos, olha porque essa igreja não tem mais esperança, olha porque essa igreja apostatou. Eu particularmente não gosto disso. Porque o trabalho de repreender é sim um trabalho dos obreiros desta igreja, é sim um trabalho que eu e você, qualquer um, podemos fazer. Entretanto, a obra de reavivamento não é feita a partir do que eu falo, mas a partir do que o Espírito Santo fizer na vida e no coração de cada adorador. E no fim das contas, a mensagem nunca é uma mensagem para dizer que a condição da igreja é uma condição perdida. Se alguém levantar-se no nosso meio e disser para vocês que a condição desta igreja é uma condição perdida, que essa igreja não poderá mais ser salva, é o diabo falando, não é Deus. E pode ter certeza, assim como diz a serva do Senhor, que quando se levantam pessoas dentro desta igreja para ter um pretenso reavivamento, mas ao invés deles chamarem as pessoas ao arrependimento, eles apontam os canhões da crítica e da discórdia, apontando e criticando a igreja nos seus defeitos, tem de medo deles, porque eles querem derrubar o que Deus quer erguer através da mensagem de Laodiceia. Se eu não me engano, essa citação está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelísticos. Não me lembro exatamente em qual livro dela está, mas creio que seja esse. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês, eu percebi que o nosso horário está um pouco avançado. A igreja se incomoda se por algum acaso o sermão se estender por uns 10 ou 15 minutos a mais? Certeza? Porque eu gosto de falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Muito obrigado, amigo. Eu gosto muito de falar. Entretanto, eu tentarei me ater apenas ao necessário, sem me estender muito. Outra coisa também que eu recomendo que você faça, não porque eu estou aqui, não porque é uma novidade, olha só, o fulano de tal que nunca pregou lá na igreja, do Inácio Barbosa vai estar pregando agora. Não é isso. É porque a gente tem um costume muito feio de que, enquanto Deus quer falar conosco, a gente está ocupado conversando com os outros, seja conversando com o irmão do lado, ou seja até mesmo com o celular. Eu estou usando o celular aqui porque o esboço do meu sermão está nele, certo? Mas, se possível, não converse com seu irmão. E, se possível, desligue o seu celular. Ou melhor, desligue não, ponha no silencioso, desligue a internet, a não ser que você tenha alguma emergência, enfim. Porque esta mensagem, ela é uma mensagem necessária para o nosso tempo. Ela é uma mensagem necessária para a nossa igreja. E principalmente para eu e você, para nós como indivíduos. Então, antes da mensagem ser geral, antes da mensagem ser para a igreja adventista do Inácio Barbosa, esta mensagem ela é para mim. Ela primeiro se aplica a mim para depois se aplicar a outros. Pois muito bem. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 13, e vamos ler a partir do verso 14. Apocalipse 13, verso 14. Todos acharam? Todos acharam? Ótimo. Vamos fazer uma breve oração antes de começarmos a ler. Pai de amor, sabemos que muitas vezes a Tua palavra
é dura, é seca, no sentido de muitas vezes ser difícil de tragar, de engolir, mas ela é necessária para os nossos dias, ela é necessária para a nossa condição, porque, Senhor, nos encontramos longe de Ti e precisamos nos achegar a Ti. Tende misericórdia de nossas vidas e que essa mensagem, antes de causar, Senhor, um verdadeiro reavivamento na igreja, que ela cause primeiramente um reavivamento dentro de cada coração que está ouvindo aqui, inclusive o meu. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 3, verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva estas coisas. Apocalipse 3, verso 14. Acho que eu acabei falando 13, mas é Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico e bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Quando João escreve o livro do Apocalipse, Cristo dá uma orientação direta a ele. João, escreva o que eu lhe relatar e envie-o às 7 igrejas. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes ou Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Acontece que na ilha de Patmos, ou melhor, na ilha de Patmos não, na Ásia Menor, que é onde essas igrejas estão localizadas, existiam muitas outras igrejas. Igrejas essas, inclusive, que os apóstolos haviam passado. Veja, por exemplo, a igreja de Mileto. A igreja de Mileto era a igreja que estava mais próxima ao de Laodiceia, dentre todas as igrejas citadas. Quando você vê a igreja de Troas, por exemplo, que foi a igreja onde Paulo passou, essa igreja também está próxima, geograficamente, à ilha de Patmos. Veja, por exemplo, a própria igreja de Éfeso, que foi uma igreja onde o apóstolo Paulo escreveu uma carta sobre. Então, existiam mais de uma igreja naquela região. A pergunta é, por que então a carta de Apocalipse ela é destinada a 7 igrejas, a estas 7 igrejas exclusivas? Seria, portanto, a mensagem do livro do Apocalipse exclusiva para estas igrejas e não para as demais igrejas? É óbvio que não, porque nós sabemos que a mensagem do Evangelho e a mensagem sobre a volta de Cristo, da qual o livro do Apocalipse relata as profecias, ela se estende para toda a cristandade, para todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Entretanto, estas igrejas, isto é, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tinham em seu tempo presente, nos tempos do apóstolo João, para onde essas igrejas tiveram suas cartas escritas, características espirituais, e elas passavam por contextos espirituais que apontam ou que apontavam
para 7 momentos distintos da história do cristianismo. Ou como diz Uriah Smith, que é um dos pioneiros do Adventismo, em seu comentário sobre o Apocalipse, as 7 dispensações cristãs. Haveria, ao longo da história do cristianismo, momentos marcados por mudanças, por eventos relacionados à sua condição espiritual, e isso aconteceria ao menos 7 vezes, desde a ascensão de Cristo até a volta de Cristo, desde sua ascensão ao céu até o seu retorno. Então, desde aquele momento que Cristo ascende ao céu, a igreja cristã como um todo, a igreja cristã em suas gerações, passaria por determinados momentos, por determinadas dificuldades espirituais e por determinadas características espirituais que condiziam com o seu tempo. E tudo que é registrado nestas igrejas, nas cartas dessas igrejas, é registrado de forma que a mensagem que Cristo dá a essa igreja é uma mensagem condizente com a realidade espiritual daquela igreja, daquele tempo, para os cristãos que vivessem no tempo profético relacionados àquela igreja. Nós temos, por exemplo, a forma como Cristo se apresenta a esta igreja, também comunica uma certa mensagem, uma certa mensagem relacionada à característica espiritual desta igreja, e até o nome das igrejas também são nomes que denotam o que aconteceria nessa igreja, ou qual seria a condição do povo dessa igreja. Vamos pegar alguns exemplos. Qual é a primeira igreja que João escreve? É a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. E por que desejável? Porque desejável era a condição daquela igreja naquele tempo. Nós vemos, por exemplo, que aquela igreja era uma igreja pura, que recebeu instruções do próprio Cristo. É uma igreja que viu as manifestações e os milagres de Cristo. E agora esta igreja, por ser uma igreja desejável, Cristo deseja habitar nesta igreja, e ele é apresentado nesta igreja como aquele que anda pelos 7 candeeiros de fogo. Que quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos que isso é um símbolo para os 7 Espíritos de Deus, falando sobre a plenitude do Espírito Santo. E por que Cristo é mostrado a esta primeira igreja como aquele que dá o Espírito Santo? Porque o que houve na primeira igreja? O Pentecostes. A primeira grande conversão da igreja foi dada no Pentecostes. E o que foi o Pentecostes? O derramamento do Espírito Santo na igreja. Por isso que Cristo é aquele que se apresenta como está entre os 7 candeeiros de fogo, como aquele que dá o seu Santo Espírito. Mas não apenas isso. Cristo é aquele que se apresenta como que está se vestido de linho, que está nos 7 candeeiros de fogo e que está ministrando uma obra de mediação entre Deus e o homem. Ou seja, Cristo é apresentado no céu, no santuário celestial, como sacerdote. E por quê? Porque Cristo, após a sua ascensão ao céu, ele assume a função de sacerdote. Aí vamos agora para outra igreja, Esmirna. A igreja de Esmirna, a palavra Esmirna, ela não tem uma tradução direta, mas ela vem da palavra mirra. E mirra é a mirra, ela é uma substância que ela é extraída, ela exala um cheiro muito forte, ela é extraída de um certo recurso natural. Entretanto, para que essa substância seja extraída, para que esse perfume seja extraído, é necessário que a mirra seja esmagada, triturada, seja prensada. Isso condiz com a realidade espiritual daquela igreja, porque a igreja de Esmirna foi a igreja mais perseguida, foi a igreja que no período histórico, após a morte do apóstolo João, as perseguições mais intensas a ela aconteceram, inclusive Cristo fala
sobre isso, sobre a tribulação de 10 dias, sobre aquela perseguição que vai do ano 303 até o ano 313, depois de Cristo. Mas Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que morreu, mas ressuscitou. E por que Cristo se apresenta dessa forma? Porque Cristo venceu a morte, e essa igreja estava enfrentando a morte através da perseguição. E Cristo se apresenta a eles dizendo: olha, aquele que vencer, assim como eu venci, não conhecerá a segunda morte. Ele será ressuscitado como eu fui ressuscitado. E isso vai se estender até chegarmos na igreja de Laodiceia. Agora, vocês sabem o que significa a palavra Laodiceia? Fazem alguma ideia? Abram bem os ouvidos e guardem bem essa informação. Laodiceia, do grego, significa literalmente povo em julgamento, ou julgamento do povo, mas em algumas outras traduções também diz um povo justo. Isso significa que esta igreja de Laodiceia, que é a última igreja, que pela forma como Cristo se apresenta a esta igreja, eu sou o amém, e a gente sabe bem que sempre quando era proferida uma bênção, quando era terminada uma carta, quando era terminada uma oração, qual era a palavra, a expressão que era usada para dar fim a essa oração, a essa carta? Amém. Ou seja, Cristo é aquele que se apresenta como aquele que está dando fim à história desse mundo. Cristo se apresenta como aquele que vai dar fim à condição que a igreja se encontra. Cristo se apresenta como o agente principal do fim. Então, olha só as informações. Esta igreja é uma igreja que o povo está sendo julgado, é a igreja do fim, e Cristo se apresenta a esta igreja como o princípio da criação de Deus. A palavra princípio da criação não significa que Cristo foi o primeiro a ser criado, porque Cristo é Deus. Se Cristo é Deus, ele existe desde a eternidade, como Deus, o Pai, também existe. Então, por que ele é chamado de princípio? Porque a palavra princípio aqui vem do grego arparrê, que significa primazia, ou seja, Cristo não é o primeiro a ser criado, mas Cristo é a primazia da criação. É através de Cristo que toda a criação se desenvolve. Cristo é o agente principal desta criação. Agora, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o período histórico do nosso julgamento? O que a Bíblia tem a dizer sobre um Cristo que se apresenta a esta igreja como o princípio da criação, ou seja, como o agente da criação, e principalmente, que eu acabei até me esquecendo, Cristo se apresenta a esta igreja como a testemunha fiel e verdadeira. Ora, se há uma testemunha, é porque há um julgamento. Se há uma testemunha, é porque existe uma acusação e existe um juízo acontecendo. Abram suas Bíblias agora no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e vamos ler o verso 17. Eu preciso muito da atenção de vocês agora. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vocês percebem que o juízo começando na casa de Deus está diretamente ligado, o apóstolo ele faz essa direta ligação entre o juízo que começa na casa de Deus há um evangelho que ele chama o Evangelho de Deus. É interessante isso, o Evangelho de Deus, o juízo de Deus. Então esse juízo está diretamente relacionado a um evangelho que é chamado de Evangelho de Deus. E se nós lembrarmos bem as palavras de Cristo, Cristo disse que quando
tivessem todos os sinais se cumprindo, o evangelho do reino seria pregado a todo mundo, a testemunho de todas as nações, e então viria o fim. Por que o evangelho do reino? Porque é o evangelho do reino de Deus. Mas esse evangelho do reino de Deus seria pregado em alcance mundial, em alcance global. Então viria o fim. E que evangelho é esse? Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 7, tem uma passagem bem conhecida, que diz que ele viu um anjo tendo na sua mão o evangelho eterno. Vocês estão conseguindo ver as expressões, como elas estão diretamente ligadas? Veja, o juízo é começado na casa de Deus, o juízo tem início na casa de Deus. Esse juízo de Deus está diretamente ligado ao que o apóstolo Pedro chama de evangelho de Deus. Cristo disse que um evangelho do reino de Deus seria pregado. E agora vem o apóstolo João e diz que tem um evangelho eterno. Por que eterno? Porque procede de um Deus eterno. Dizendo, temam a Deus e dê-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Olha a ênfase na criação. Olha porque Cristo se apresenta como Criador. Olha porque Cristo se apresenta como juiz. Porque esta igreja viveria num momento histórico em que o juízo começaria na casa de Deus e que haveria de ser pregada uma mensagem de que o juízo começou e de que Deus deveria ser adorado como Criador. Agora, juntando todas essas informações, eu pergunto para vocês uma coisa. A quem a mensagem de Laodiceia se direciona? A quem? A nós. É claro que ela pode sim se abranger a outros cristãos de outras denominações, porque Laodiceia não fala apenas de um povo específico, mas Laodiceia fala de um momento histórico específico. Entretanto, se Cristo se refere a esta igreja como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como um povo que está em julgamento, e esta igreja vive num período histórico que um juízo é começado na casa de Deus, e de acordo com Apocalipse 11, 18 e 19, esse juízo começa no santuário celestial, e no lugar santíssimo do santuário celestial, que é onde a Arca da Aliança foi vista por João. Juntando todas essas informações, tem como dizer que esta mensagem não é para nós? Esta mensagem é para nós. Ou seja, a igreja de Laodiceia, o povo de Laodiceia, que viveria no momento escatológico, contemplado pela carta dada à igreja de Laodiceia, somos nós. Eu e você. A questão é, o que Deus tem a dizer a essa igreja? Porque sempre quando Cristo falava a respeito das outras igrejas, Cristo fazia um elogio, uma reprovação e um conselho. Existe uma igreja que não tem reprovação, que é a igreja de Esmirna, que inclusive, para a gente parar para pensar, é a igreja mais perseguida, é a igreja mais oprimida, mas é a igreja que mais agrada a Deus. Mas existe uma igreja que não possui um elogio, ela possui na verdade uma repreensão, e após a repreensão o conselho. E qual é essa igreja? Laodiceia. Isso significa o quê, irmãos? Isso significa que quanto à nossa condição espiritual, Cristo não tem o que nos elogiar, Ele tem o que nos repreender e aconselhar. E o que diz a repreensão de Deus? Vamos voltar agora para Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 15. Verso 15, de Apocalipse 3. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Porque você é morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos parar para pensar aqui nesse verso. Você sabia que um dos assuntos menos comentados na Bíblia é sobre o vômito?
Sim. Só existem cerca de 4 versos, 4, no máximo 5 versos, falando sobre vômito. E nenhum deles tem uma conotação positiva. Todos eles são repreensões severas que Deus faz. E não só repreensões severas, mas uma figura de linguagem que Deus utiliza para dizer que ele rejeitou algo. Quer ver um exemplo? Quando, através do profeta Isaías, diz ali que os guias de Israel bebiam tanto a ponto de vomitarem em cima das mesas, é como se Deus estivesse falando bem assim: a obra deles, por conta do uso do vinho, eu rejeito. É tão vil para mim que é como se fosse um vômito. E aí Cristo diz o seguinte agora: eu conheço as tuas obras, e por causa de tuas obras eu estou a ponto de rejeitá-lo. Eu estou isso aqui para rejeitá-lo. E por que Cristo diz isso? Porque a condição de Laodiceia é uma condição morna. E o que é uma condição morna? A condição morna, e aí a gente pode discorrer a respeito do que a Bíblia diz. Nós sabemos bem que o morno é aquele meio termo, aquele que não firma os pés no mundo, mas também não firma 100% os seus pés na verdade. Mas sobre esse texto, Ellen White, ela faz alguns comentários a respeito de quem seriam os mornos e a quem a mensagem de Laodiceia seria destinada. Como são muitos textos, eu apenas classifiquei aqui, coloquei em alguns tópicos, mas esses textos eles podem ser encontrados, certo? No que Ellen White diz a respeito de Apocalipse 13, 14 até o 16. E ela diz as seguintes características daqueles que são mornos e daqueles a qual a igreja de Laodiceia recebe a mensagem. Primeiro, aos que tiveram muita luz e oportunidade, mas não as aproveitaram. E aí eu vou perguntar para você o seguinte: a igreja adventista tem muita luz? Aproveita essa luz? Agora pense como indivíduo: você tem muita luz? E você aproveita essa luz? Lembre-se que aquele a quem muito será dado, muito também será cobrado. Aos que se orgulham de obter o conhecimento da palavra de Deus, mas não são santificados por ela. Gente, isso é muito sério. Basicamente, o que a serva do Senhor está dizendo é o seguinte: existe uma igreja, existe um povo que vive prestes a Cristo voltar. Eles têm conhecimento a respeito da volta de Cristo, eles têm conhecimento a respeito da mensagem do terceiro anjo, eles têm conhecimento a respeito da reforma de saúde, eles têm conhecimento a respeito do juiz investigativo, mas estas verdades não fazem efeito santificatório neles. Por quê? Porque eles cerram o coração a esta mensagem. A verdade é que nós, indivíduos, membros batizados desta igreja, nos orgulhamos de dizer que nós temos a mensagem que nenhuma outra igreja tem, que é a mensagem sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Nós nos orgulhamos em dizer que nós somos exímios guardadores do sábado, guardadores da lei, que nós levantamos a bandeira de Cristo sobre a imutabilidade da lei de Deus, mas a verdade é que nós esperamos que esta mensagem faça efeito no mundo, sem que essa mensagem faça efeito em nossa vida. E por que ela não faz efeito em nossa vida? É porque a mensagem não é poderosa? Não. É porque eu e você não estamos plenamente abertos a receber estas mensagens, e nós não estamos dispostos a sermos convertidos por ela, porque nós sabemos que no momento em que a gente se converter, muita coisa na nossa vida vai mudar. O linguajar vai mudar, a vestimenta vai mudar, o gosto musical vai mudar, o gosto por alimentos, por certos alimentos também vai mudar. Não, mas se eu mudar, eu vou deixar de ser quem eu sou.
Inclusive na lição de jovem a gente discutiu muito isso hoje. Muitos não querem ser santificados pela mensagem, porque acham que se serem santificados pela mensagem, eles não serão mais quem eles são. E eles amam demais a si mesmos para cederem à mudança ocasionada por Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós não vivemos por nós mesmos, nós devemos viver para Cristo. Mas a mensagem de Laodiceia é justamente uma mensagem de morte para o eu e de vida para Cristo. Mas o que esse povo faz é o seguinte, não, eu vou viver para Cristo nisso, mas eu vou viver no mundo para isso. Só que o que é viver para Cristo em uma parte e viver para o mundo em outra parte? O que é isso? É não viver para Cristo. É não viver para o Evangelho, é não viver para a graça. É não viver de acordo à lei de Deus. Não existe 99% cristão, não existe quase santificado, não existe quase totalmente justo. Ou é ou não é. E uma coisinha que seja, uma mancha no nosso caráter, é suficiente para nos tirar do céu. É por isso que a mensagem de Laodiceia ela é uma mensagem de tamanha repreensão para esta igreja, para este povo, para estes cristãos que vivem no mundo atual. Nós nunca tivemos tanto conhecimento a respeito de Bíblia, mas nós nunca sabemos tão pouco a respeito de quem Deus é. Nós nunca tivemos a tecnologia que nós temos hoje. E eu não sou contra a tecnologia não, tá? Eu acho ótimo. Mas a gente nunca esteve tão indisposto a pregar o Evangelho como nós estamos hoje. Nós nunca tivemos tantas maneiras de pregar o Evangelho, mas nós nunca estivemos tão acomodados como nós estamos hoje. Por quê? Porque há uma mensagem para ser pregada, mas antes que essa mensagem converta o mundo, ela precisa primeiro me converter. E ora, como é que eu espero que a mensagem converta os outros se eu não estou disposto a me converter por ela? A mensagem de Laodiceia se destina também aos que não dão testemunho decidido sobre a verdade, aos que professam guardar a lei de Deus, mas não a praticam. Ah, Paulo, mas eu guardo o sábado. Tudo bem, você guarda o sábado. E o preceito mais importante da lei, que é o amor, você guarda? E os deuses que você coloca na sua vida, eles não são a transgressão do primeiro mandamento, não terás os teus deuses diante de mim. Eu falo vocês, mas eu me refiro a todos, não a um indivíduo específico, a mim também. Aos que alimentam o espírito de autossuficiência. Tem algum membro, ou melhor, tem alguma pessoa que está nos visitando hoje que não é batizado nessa igreja? Levanta a mão para eu ver, por favor. Todos aqui são batizados na igreja adventista? Não? Nem todos? Ok, temos alguns aqui. Eu vou pedir licença porque agora eu vou falar com eles. Essa fala, ok? Vou falar com eles. Pessoal, sejamos sinceros. Quando nós estamos diante de outros cristãos, debatendo sobre um conhecimento bíblico, ou quando nós ouvimos uma mensagem dita por um outro cristão, fale a verdade, será que não sobe em nós aquele espírito de, eu faria melhor que esse cara aí, ele está pregando uma coisa que ele não sabe, quem dera se ele soubesse que o sábado é o dia do Senhor, quem dera se ele soubesse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, quem dera se essas pessoas soubessem o que nós sabemos. É uma pergunta retórica. Isso acontece em você? Nessas situações? Pois a serva do Senhor diz, e a palavra de Deus diz, antes dela dizer, a palavra de Deus diz, que aqueles que se acham autossuficientes,
que ricos são e de nada têm falta. São, na verdade, pobres, miseráveis, cegos e nus, mas não sabem. Irmãos, nós, diante de Deus, somos pobres, miseráveis, cegos e nus e nós não sabemos. Tanto é que não é uma hipocrisia nossa dizer que nós sabemos que, eles são mornos porque eles são hipócritas. Não. Nós somos mornos e nem sabemos disso. E a gente acha que a gente é quente. Mas existe uma diferença. E qual é a diferença? Cristo vai dizer: aconselho-te de mim, diz o verso 18, que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se revestir da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Agora prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Laodiceia era uma cidade que, na época de João, era uma cidade extremamente rica. Logo, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Era uma igreja rica porque ela possuía ouro, e ela comercializava esse ouro. Ela também comercializava vestes de linho, vestiduras de linho, que o linho naquela época era caríssimo, e era muito difícil de achar. E os laodicenses foram os primeiros a desenvolverem uma espécie de colírio, de um paliativo para tratar alguns problemas de cegueira parcial. O que foi que Cristo ofereceu para a igreja? Ouro, vestes e colírio. Mas espera aí, Cristo está oferecendo para essa igreja o que essa igreja já tem, certo? Errado. Porque o ouro de Cristo não é o nosso ouro. As vestes de Cristo não são as nossas vestes. E o colírio de Cristo não é o nosso colírio. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: eu vou pegar um exemplo das vestes. O que são as vestes na Bíblia? É a justiça. Mas a justiça de quem? A nossa? A justiça de Cristo. Só que quando Laodiceia fala, rico sou e de nada tenho falta, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sou autossuficiente de tal forma que até a minha própria justiça já é suficiente para mim. Agora eu lhe pergunto, irmãos, a nossa justiça pode fazer alguma coisa perante Deus? A tua justiça pode fazer alguma coisa perante Deus? Não pode. Mas Cristo não diz que esta condição que a igreja de Laodiceia se encontra é uma condição definitiva, porque Cristo prometeu que esta igreja, por mais fraca e débil e defeituosa, ainda é a menina dos olhos de Deus. Esta igreja, que é uma igreja repreendida, um dia ela será uma igreja vitoriosa. Esta igreja que hoje é nua, ela será revestida da justiça de Cristo. E nós precisamos nos apoderar desta promessa, mas não apenas nos apoderar esperando que ela se cumpra em nossa vida, mas nós pedirmos: Senhor, cumpra essa promessa em minha vida, santifica-me de acordo com a tua palavra, transforma-me em uma pessoa melhor, unja os meus olhos para que eu possa ver os meus defeitos de caráter, os meus pecados e no que eu preciso mudar. Veste-me com tua justiça, porque eu de mim mesmo sou um miserável, cego e nu. E por favor, Senhor, me dê o seu ouro. Sabe o que é o ouro na Bíblia? O ouro na Bíblia, por mais que não exista necessariamente uma definição, mas a palavra de Deus diz no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 5, que Deus escolheu aqueles que são pobres deste mundo para serem ricos no reino de Deus. E Tiago fala isso num contexto onde ele está falando sobre fé. Ou seja, a riqueza de Cristo, o ouro de Cristo, o ouro refinado pelo fogo que Cristo oferece é a fé, mas não qualquer fé, a fé refinada pela provação. A fé que se fortalece, que se apodera das promessas,
quando o céu cai sobre sua cabeça. Tem muita gente, pessoal, tem muita gente que diz ter fé, mas quando as provações vêm, elas são as primeiras a desabarem e a blasfemarem de Deus. Vem a provação, mas ela mostra que essa fé não é uma fé firmada em Deus. Não confia nas promessas de Deus. E abra bem os seus ouvidos para o que vai ser lhe dito agora. A tua fé, a qualidade de tua fé é decidida, a qualidade de tua fé, ela é associada à qualidade do relacionamento que você tem com Deus. Quer saber o quanto de fé você tem? Olha o teu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus é ruim, a tua fé também é igual. Se você não gasta tempo de qualidade com Deus, e gastar tempo de qualidade não é ouvir música cristã, não é ouvir musiquinha gospel. Tempo de qualidade não é você pegar a Bíblia e ali fazer o ano bíblico apenas. Tempo de qualidade é você viver como se Cristo estivesse do seu lado 24 horas por dia. É você comprar as suas compras, as suas vestes, o seu carro, a sua casa, levando em consideração que aquilo deve ser feito para a honra e glória de Deus. Viver com Cristo é se alimentar dele e depender dele, da mesma forma como você depende de um pão para você não morrer de fome. Isso é que é relacionamento com Cristo. E é por causa desse relacionamento com Cristo que quando o fogo da provação vier, a minha fé será refinada. No livro Eventos Finais, Ellen White diz que no tempo de grande angústia de Jacó, aquele tempo será necessário para que o povo de Deus adquira a fé que eles deveriam ter adquirido durante a vida, mas que negligenciaram adquirir. Porque sem fé pura ninguém entrará no reino dos céus. Sem a justiça de Cristo ninguém entrará no reino dos céus. E sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, nós não seremos convencidos de nosso pecado e nós não entraremos no céu. Ou seja, tudo aquilo que nos salva tem a ver com Cristo. Eu posso passar minha vida inteira guardando o sábado e eu ainda assim posso não ser salvo. Eu posso passar a minha vida inteira fazendo estudos bíblicos e levando pessoas ao tanque batismal, mas eu não posso ser salvo. Mas eu posso não ser salvo. Eu posso pregar nesta e em diversas igrejas. E aí eu posso sair dessa igreja e tentar viver lá fora o que eu estou mandando vocês viverem aqui. E ainda assim eu posso não ser salvo. Por quê? Porque eu acho que eu sou autossuficiente. Eu acho que eu não preciso da justiça de Cristo. E eu acho que eu não preciso do seu Santo Espírito para me guiar. E assim eu caminharei para a perdição. Irmãos, não é isso que Deus quer que nós sejamos como igreja. Falando sobre isso, diz Ellen White, o que ele oferece, o ouro que ele oferece é sem impurezas, mais precioso do que o ofir, pois é a fé e o amor. As vestiduras brancas que ele nos convida a usar são seu manto de justiça, inclusive a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse 19, se eu não me engano no verso 5, e o óleo para ungir é o óleo da sua graça, que dá visão espiritual à pessoa que está na cegueira e em trevas. Atos capítulo 10, verso 27 e 1 João capítulo 2, verso 20 e 21. E como é que Cristo finaliza esta mensagem à igreja? Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, seja pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. É claro que Cristo está se referindo à porta do nosso coração,
Mas eu gosto desse texto porque ele fala o seguinte, ou melhor, que ele me mostra uma coisa. Quando Cristo se comunicava às outras igrejas, ele dizia o seguinte, arrepende-te, porque senão irei até ti. Tome cuidado, porque senão irei e tirarei de ti. Mas o que ele diz agora lá, Laodiceia? Eu irei até ti? Não. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está às portas. A gente não tem mais tempo para ficar sendo cristãos mornos. E pode ter certeza que se esta igreja inteira for reavivada pelo Espírito Santo, e aqui nós tivermos não mais uma igreja morna, mas uma igreja fervorosa, quente, uma igreja que possui fé, eu posso dizer para vocês o seguinte, essa igreja vai ter o poder de abalar não só esse bairro, mas essa cidade, esse estado e esse país. Porque se a fé de 3 homens livraram eles da fornalha de fogo, porque se a fé de um homem fechou boca de leões, e se a fé de um homem fez descer fogo do céu e converteu uma nação inteira, imagina o que a fé de 10, 20, 100, 500, 1000 não podem fazer. Esse país aqui vai ser outro, essa nação vai ser outra, e principalmente, Jesus vai voltar em breve. Não temos nenhuma mensagem de desânimo para a igreja. Se bem que haja sido feitas reprovações, advertências e correções, todavia a igreja tem permanecido como instrumento de Deus para difundir a luz. O povo de Deus, observador dos mandamentos, tem feito soar advertência ao mundo, a todos os povos, nações e línguas. A igreja de Deus é uma testemunha viva, um testemunho contínuo para convencer os seres humanos, uma vez aceita, e para condená-los, caso seja objeto de resistência e rejeição. Tire o lixo do seu coração, abra as portas e deixe o Salvador entrar. Podemos ter um vago e desagradável senso de imperfeição, mas isso nada nos beneficiará, a menos que façamos um firme esforço para obter vitória sobre o pecado. Se desejarmos cooperar como Cristo para vencer, assim como Ele venceu, devemos em seu poder resistir com determinação ao eu e ao egoísmo. A igreja de Laodiceia é uma igreja cheia do eu, mas nós devemos ser vazios do eu e cheios de Cristo. E em espírito de reverência, de oração e principalmente de humildade, de contrição, eu convido toda a igreja agora a ficarmos de pé, porque nós iremos cantar o hino 220 do nosso cenário. Eu gostaria também de convidar os irmãos que são do Ministério de Louvor, e que esse hino seja uma oração, primeiramente para nós como indivíduos, e depois para nós como uma igreja, como um povo que aguarda Jesus voltar.